A paz do Senhor para os nossos queridos e amados irmãos e amigos que sempre acompanham aqui os nossos vídeos que fazemos sobre o estudo da revista da Escola Bíblica Dominical, editora CPAD, Lições para Adultos. Nós encerramos na semana passada uma série de estudos sobre teologia sistemática, onde nós aprendemos sobre as doutrinas básicas da Bíblia, e foi também uma série de lições de cunho apologético, porque nós aprendemos a defender a nossa fé. Mas agora, nós estamos começando um novo trimestre, o segundo trimestre deste ano de 2025, e nós vamos estudar durante todo esse trimestre uma série de lições baseadas no livro do Evangelho de João, o Evangelho de João. Nós vamos estudar aqui várias lições com textos que estão relacionados a esse evangelho. Nós vamos aprender o propósito deste evangelho, por que ele foi escrito, vamos entender a mensagem que nos é trazida dentro desse livro maravilhoso que é o Evangelho de João. Vamos compreender a visão que João tem sobre Jesus, como ele enxergava Jesus. Será uma série de lições muito interessantes, porque João nos apresenta Jesus de uma forma um pouco diferenciada em relação aos outros evangelhos. Os outros três, Mateus, Marcos e Lucas, são chamados de evangelhos sinóticos, porque eles têm uma narração muito semelhante. E, embora cada um deles escreveu para um público específico, mas a sua narração, o enredo, vamos colocar assim, trazido nesses evangelhos, são muito semelhantes entre si. E o Evangelho de João, ele é um evangelho destacado, ele tem características muito peculiares e se torna dessa forma bem diferente da narração que a gente encontra nos três primeiros evangelhos. E esse evangelho, o Evangelho de João, destaca o lado divino de Jesus de uma forma mais contundente, vamos colocar assim. O Evangelho de Mateus, todo mundo sabe que foi escrito para os judeus. E o objetivo de Mateus foi apresentar Jesus como um rei dos judeus. O Evangelho de Marcos foi escrito para os romanos. E o objetivo ali era mostrar Jesus como um servo perfeito. Veio ao mundo para cumprir a missão do Pai e fez isso de uma forma muito perfeita. O Evangelho de São Lucas, que foi escrito para os gregos, nos apresenta o Filho do Homem, o homem perfeito. Os gregos, que tanto valorizavam o homem em si, na verdade aprenderam através do Evangelho de Lucas que Jesus é o homem perfeito, o varão perfeito, o Filho do homem que veio ao mundo para morrer pelos nossos pecados. Todos esses três evangelhos colocaram Jesus sempre, sem desprezar, é claro, o lado divino de Jesus, mas apresentou o lado humano de Jesus, a missão de Jesus na face da terra, né? E também destacou muito os milagres de Jesus como sendo obras realizadas pelo Senhor Jesus. O Evangelho de João, ele tem uma característica diferente. É o evangelho que foi escrito para mostrar o lado divino do Senhor Jesus, mostrar que ele é Filho de Deus, portanto ele é Deus, e esse evangelho traz apenas 8 milagres do Senhor Jesus, mas sempre destacando muito mais a pessoa de Jesus do que a própria obra de Jesus. O Evangelho de João apresenta a figura de Jesus, a pessoa de Jesus, revelando que esses milagres que estão registrados aqui, que na verdade são apresentados como sinais neste Evangelho, eles são sinais realizados por aquele que de fato é o Filho de Deus. O Evangelho de João, durante todo esse trimestre, vocês vão perceber que é um evangelho muito especial, um evangelho recomendável para os novos convertidos, um evangelho muito recomendável para quem quer conhecer de uma forma mais objetiva a divindade
do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, sabendo, nós até estudamos já sobre isso em outro momento, que Jesus, ele tinha a sua natureza humana e a sua natureza divina enquanto estava aqui na terra. 100% Deus, 100% homem. O Evangelho de João mostra isso com muita clareza. Apresenta-nos o lado divino de Jesus, mas destaca, mostra com muita clareza o lado divino de Jesus, nos fazendo compreender que de fato Jesus é o Filho de Deus. Bom, o assunto geral de todo esse trimestre vai ser: e o Verbo se fez carne, Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. João é chamado apóstolo do amor. Ao longo desse trimestre vocês vão aprender por quê. E nós estamos aqui a partir de agora estudando uma série de lições onde nós vamos perceber a pessoa de Jesus sob o olhar deste evangelista que andou com Jesus, caminhou com Jesus, vivenciou as experiências no ministério de Jesus de perto. Ele foi uma testemunha ocular do ministério de Jesus, participou intensamente como apóstolo e, portanto, a visão que João traz aqui a respeito de Jesus, ela é de uma importância muito grande para que nós possamos compreender de fato quem é Jesus. O apóstolo João mostra muito mais do que um Jesus histórico. Ele mostra um Jesus Senhor, um Jesus que, na verdade, é o Filho de Deus. Ele mostra Jesus como o unigênito do Pai, sendo, portanto, Jesus o único ser que tem a mesma natureza do Pai, fazendo assim ser exatamente igual ao Pai. Então, o Evangelho de João traz uma visão, uma ótica a respeito de Cristo que nos ajuda a compreender muito esse lado divino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, vamos estudar aí 13 lições que vão, com certeza, nos fazer compreender muita coisa que está revelado aqui neste Evangelho para nós. O comentarista destas lições será o pastor Elianai Cabral, um homem de Deus, pastor Elianai Cabral, um grande conferencista, e já escreveu vários livros pela editora CPAD, tem já uma obra magnífica nos apresentando aí importantes verdades bíblicas através do seu trabalho. O pastor Elianai Cabral já escreveu livros como O Tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo, O Deus de toda provisão, é um outro livro dele, Integridade Moral e Espiritual, é um outro livro do pastor Elianai Cabral. Também temos Comentários Bíblicos de Efésios, escrito por Elianai Cabral, Mordomia Cristã, é um outro livro também, e outros. Há outros livros aí que o pastor Elianai Cabral escreveu. Eu estou apresentando esse breve currículo do pastor Elianai Cabral para que vocês entendam e percebam que nós vamos ter aqui durante esse trimestre um comentarista de peso, de renome, de prestígio, que merece o nosso respeito em todo o comentário que ele vai fazer ao longo desta lição para nós, tá bom? Bom, nós temos então a primeira lição, que é a introdução de toda essa revista. A primeira lição é a lição introdutória, já traz para nós como título O Verbo que se tornou em carne. Esse é o título da primeira lição, O Verbo que se tornou em carne. Vai ser estudado nesse dia 6 de abril de 2025. Bom, olhando esse título da lição, já dá para vocês perceberem que o Evangelho de João é um evangelho escrito com o objetivo de nos fazer compreender o mistério da piedade, o mistério da encarnação do Senhor Jesus. Embora, é claro,
se nós estamos falando de mistério, nós não vamos ter, talvez, a capacidade de compreender esse processo extraordinário, miraculoso. Nós não vamos ter condições de entender isso na sua totalidade, mas nós vamos compreender aquilo que a Bíblia nos revela. A Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que é o Verbo que se fez carne e habitou entre nós, e habitou entre os homens. O Evangelho de João nos apresenta Jesus como um ser que antes de existir como ser humano, ele já existia como Deus. Como Deus, ele é Deus. Ele é Deus. Sempre foi, é e sempre será Deus. Mas esse Deus, o Senhor Jesus, essa pessoa divina, se fez homem, se manifestou entre nós em forma humana. E aí está um mistério da piedade, um mistério da encarnação, um mistério da manifestação de Cristo. Porque, na verdade, o que nós estamos falando aqui é algo que não dá para explicar muito além daquilo que a própria Escritura já nos revela. Não dá para explicar além daquilo que a Bíblia nos revela. Nós temos aqui, diante dos nossos olhos nesta lição, um texto bíblico que nos dá detalhes extraordinários. O apóstolo João nos dá detalhes maravilhosos explicando como é que é esse processo. Deus se fez homem, Deus nasceu em forma humana para projetar todo o processo salvífico para nós, para consumar a salvação para nós. É isso que o Evangelho de João nos apresenta. Então, por isso que o título da lição começa com essa colocação aqui, o Verbo que se tornou em carne, porque de fato Jesus ele é apresentado no Evangelho de João como Verbo, e esse Verbo se tornou em carne. Com qual propósito? Com qual objetivo? Para morrer pelos nossos pecados, para pagar o preço lá na cruz, que nós mesmos não tínhamos condições de pagar por nós. Porque nem nós mesmos, morrendo por nós, teríamos condições de nos dar a salvação. Mas Cristo, o próprio Filho de Deus, desceu nesta terra, se manifestou aos homens em forma humana, nasceu, cresceu e se tornou um homem nesta terra para cumprir uma missão que nenhum ser humano poderia cumprir: morrer pelos nossos pecados, pagar o preço dos nossos pecados. O Verbo que se tornou carne, foi o Senhor Jesus, que morreu por nós na cruz para que nós pudéssemos alcançar a salvação. Bom, eu tenho aqui algumas curiosidades que eu gostaria de transmitir para vocês, relacionadas ao escritor deste evangelho, que é João. João foi um importante escritor também dos textos bíblicos. Ele escreveu 3 epístolas, nós atribuímos a João 3 epístolas. Também atribuímos a João o livro de Apocalipse. Foi um livro escrito por João, perto do ano 100 depois de Cristo. E temos este evangelho, que foi escrito por volta do ano 85 depois de Cristo. Por que João escreveu esse evangelho? Ele escreveu esse evangelho para fazer com que os cristãos compreendam de uma forma clara que Jesus, de fato, é o Filho de Deus. E a nossa salvação foi possível porque Deus Pai enviou o seu Filho. O Pai enviou o seu Filho para morrer pelos nossos pecados. E eu gostaria de, antes de entrar aqui na lição, apresentar para vocês algumas curiosidades importantes desse personagem que escreveu esse evangelho. Esse personagem andou com Jesus e ele escreveu esse evangelho de acordo com tudo que ele vivenciou com Cristo. Mas vamos lá.
Quais são as características desse evangelista? Quais são as características interessantes relacionadas a esse evangelho? João, o autor desse evangelho, ele era filho de Zebedeu, juntamente com Tiago. Zebedeu era casado com Salomé. A tradição, boa parte da tradição, afirma que Salomé era irmã de Maria, a mãe de Jesus. Portanto, João seria primo de Jesus. João era irmão de Tiago. João e Tiago eram filhos de Zebedeu, que era casado com Salomé, e Salomé, segundo a tradição, era irmã de Maria, mãe de Jesus. Portanto, João e Tiago eram primos de Jesus. João morava em Betsaida, na Galileia. Ele se tornou pescador juntamente com seu pai e certamente fazia parte da indústria da pesca ali naquela região, em Betsaida, na Galileia. Ele e Tiago, em alguns momentos, né, eles tinham reações que demonstrava que, apesar de estarem seguindo Jesus, eles precisavam ainda passar por um processo de aperfeiçoamento. Nós temos algumas passagens bíblicas citando Tiago e João, que dá para perceber que, apesar de estarem acompanhando, andando com Jesus, eles tinham muito a aprender ainda no ministério de Jesus. Nós temos uma passagem interessante lá em Lucas capítulo 9, versículo 54, em que João e Tiago queriam fazer descer fogo do céu para consumir, para destruir uma aldeia de samaritanos, só porque os samaritanos não haviam aceitado a mensagem que eles estavam pregando. Vocês vejam só, hein? A fé de João e Tiago, hein? Eles pediram: Senhor, o Senhor quer que a gente ore aqui para descer fogo do céu igual a Elias e consumir essa gente que não quis receber o Senhor, não quis receber a nós? Para vocês verem que João tinha uma personalidade muito forte. Às vezes a gente presta muita atenção em Pedro, né? A gente presta muita atenção no fato de Pedro ser um homem impulsivo, um homem que sempre se destacava. Mas quando a gente vai pesquisar sobre João, a gente observa que João também tinha uma personalidade bem destacada. Nesse caso aqui, em Lucas capítulo 9, versículo 54, ele queria pedir fogo do céu para consumir os samaritanos. No livro de Marcos, no Evangelho de Marcos capítulo 9, versículo 38, ele queria impedir, juntamente com outros discípulos, mas ele queria impedir que alguém lá que surgiu expulsando demônios, ele queria impedir que aquela pessoa fizesse esse trabalho. Ele achava que só Jesus e eles, os discípulos de Jesus, poderiam expulsar demônios. Ou seja, João queria exclusividade para ele. Ele queria ser exclusivo. Isso está lá em Marcos capítulo 9, versículo 38. São pontos importantes que dá para a gente avaliar o perfil de João. Lá em Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39, ele, Tiago, aparece se oferecendo para, no reino de Cristo, um se assentar à direita e o outro se assentar à esquerda. Eles não queriam dar espaço para ninguém. Eles achavam que do lado de Jesus quem tinha que se assentar era João, João de um lado e Tiago do outro. O que isso revela? Que eram homens ambiciosos, que eram homens que tinham sede de poder, eram homens que tinham sede de estar ao lado de quem tinha o poder, que nesse caso era o Senhor Jesus. Olha que coisa interessante. Aí você vai começando a perceber que João tinha uma personalidade que precisava de muita mudança. Muita mudança. Em Lucas ele queria mandar fogo do céu para consumir os samaritanos. Em Marcos capítulo 9, versículo 38, ele queria impedir que alguém expulsasse demônios conforme Jesus fazia. Em Marcos capítulo 10, versículo 38 e 39, ele queria se assentar ao lado de Jesus no reino de Deus. Então vocês vejam que era um homem de ambições. Mas ele também, João,
ainda falando sobre características dele, ele tinha uma intimidade com Jesus diferenciada. Em João capítulo 15, versículos 24 e 25, quando Jesus revela que vai ser traído, Jesus disse: um de vós é que há de me trair. Os discípulos ficaram todos alvoroçados, querendo saber quem seria o traidor. Diz a Bíblia que Pedro fala para João, pergunta a ele quem é, e ele reclina sua cabeça sobre o ombro de Jesus e pergunta: Senhor, quem será? Quem é que vai te trair? Isso revela um nível de intimidade que João tinha com Jesus. Mais à frente, quando Jesus estava na cruz, a Bíblia diz que João levou Maria para ver Jesus na cruz. E quando João e Maria estavam ali ao pé da cruz, Jesus disse para João: eis aí a tua mãe. E disse para Maria: eis aí o teu filho. Ou seja, Jesus, embora tivesse irmãos, ele confiou a João a responsabilidade de cuidar de Maria. E diz a tradição que Maria viveu com João durante um período de 11 anos em Jerusalém. Pelo menos durante 11 anos, João cuidou de Maria morando em Jerusalém. Depois houve uma perseguição ferrenha e João acabou saindo dali. Mas durante 11 anos ele cuidou de Maria ali em Jerusalém, cumprindo aquilo que Jesus havia solicitado dele. Então vocês vejam aí, através desses pontos que eu apresentei para vocês, que João tinha realmente uma personalidade, um perfil. Ele tem um perfil apresentado na Bíblia muito interessante. Muito interessante. E se tratando do evangelho que ele escreveu, o propósito do livro de João, do evangelho de João, é apresentar Jesus como Filho de Deus. Isso está explícito lá em João capítulo 20, versículo 31. Ele diz que ele escreveu esse evangelho justamente para que todos entendam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Isso está registrado lá em João capítulo 20, versículo 31. Vocês podem conferir lá depois, que vocês vão ver João ali mostrando que o propósito do seu evangelho era exatamente fazer as pessoas entenderem que Jesus é o Filho de Deus. Tá certo? O nosso texto áureo diz assim, está em João capítulo 1, versículo 14. E o verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João capítulo 1, versículo 14. Sem dúvida nenhuma, é um dos versículos principais do Evangelho de João. E aqui, nesse contexto do capítulo 1, é o versículo principal, porque aqui João acaba fazendo uma definição. Ele define, ele traz aqui uma conclusão. Ele começa o Evangelho apresentando aqui o verbo, né? E nós vamos ler isso aqui mais à frente. Mas no versículo 14 ele faz uma conclusão dizendo: e o verbo se fez carne, que era Jesus, que ele estava apresentando desde o versículo 1. O verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória. Então ele apresenta aqui o processo da manifestação do verbo, porque ele diz que o verbo se fez carne e vimos a sua glória. Então ele está falando da manifestação do verbo. Ele também apresenta aqui a natureza divina de Cristo, porque ele diz que o verbo se fez carne e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai. Quando ele fala que a glória é a glória do unigênito do Pai, ele está dizendo que o verbo tem uma natureza exatamente igual ao do Pai. O verbo e o Pai são um, porque o verbo tem a mesma natureza. Ele diz que a glória é a glória do unigênito. O que significa unigênito? A natureza de Jesus era única. Jesus é o único ser que tem a mesma natureza do Pai, portanto, ele e o Pai são um. Então, o que João queria dizer aqui é que
o Verbo que se fez carne, que se manifestou entre nós, esse Verbo, ele é diferenciado. Esse homem, esse ser humano, é diferenciado porque ele é 100% ser humano, mas ele é unigênito do Pai. Ele tem uma natureza única, diferenciada. Ele tem uma natureza carnal, humana, mas ele também possui a natureza divina. Ele é o unigênito do Pai. É o único ser que tem a mesma natureza do Pai. Tá certo? E ele diz aqui na sequência, né? Cheio de graça e de verdade. Ele apresenta aqui o resultado dessa manifestação do Verbo. Ele diz que o Verbo se fez carne, habitou entre nós. E qual é o resultado disso? Vimos a sua glória. Vimos a sua glória. O resultado dessa manifestação do Verbo em forma humana é que, através dessa manifestação, nós temos a oportunidade de vê-lo. Temos a oportunidade de conhecê-lo, temos a oportunidade de aceitá-lo, temos a oportunidade de recebê-lo em nosso coração. O resultado dessa manifestação do Verbo é que ele se tornou acessível a nós e tornou possível nós vê-lo, recebê-lo em nossas vidas e assim aceitar a salvação preparada por ele. Deu para entender? Bom, a nossa verdade prática diz o seguinte: o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir os pecadores. Ou seja, quando o comentarista fala aqui, o pastor Elenay Cabral diz que o Verbo de Deus inseriu-se na história, significa que ele entrou na história humana. Ele interferiu na história humana. Porque a humanidade estava fadada ao fracasso, estava condenada ao inferno, estava sentenciada à morte. Todos pecaram e carecem da glória de Deus, mas o Verbo veio, mas o Verbo desceu, o Verbo se manifestou e resolveu o problema que parecia ser impossível, que parecia ser insolúvel. Ele resolveu o problema. E como resolveu? O Verbo se fez carne, habitou entre nós e pagou o preço pelos nossos pecados. Por isso que o comentarista coloca aqui que o Verbo de Deus inseriu-se na história, assumindo a forma de homem para redimir. Para redimir. Às vezes as pessoas perguntam, por que Jesus não casou? Por que Jesus não teve filhos? Por que Jesus não formou família? Porque essa não era a missão dele. A missão dele era morrer pelos nossos pecados e não formar família. E não gerar filhos carnais, não. Jesus não veio com essa missão. A missão de Jesus foi morrer pelos nossos pecados. Esse era o propósito. Por isso que Jesus não formou família. Jesus veio, nasceu, cresceu e quando se tornou homem maduro, com seus 30 anos, começou o seu ministério e culminou o seu trabalho com o pagamento dos nossos pecados na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e voltou para o Pai. Tá certo? Bom, vamos seguir em frente aqui. A nossa leitura bíblica em classe se encontra em João capítulo 1, versículo 1 até o 14. Do versículo 1 até o versículo 5, nós temos aqui uma revelação da natureza divina. A natureza divina sendo revelada aqui no Verbo. Olha o que diz o texto. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. É claro, é evidente que João, quando começa esse texto aqui, ele está fazendo referência a Gênesis capítulo 1, que diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui, João diz que no princípio, ou seja, lá
quando Deus estava criando tudo, o verbo estava lá. No princípio era o verbo. Ou seja, no princípio o verbo estava lá. No princípio o verbo estava presente. E na sequência ele diz: e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Então ele está dizendo aqui que o verbo, na verdade, é o próprio Deus. É o próprio Deus. No grego, porque o Evangelho de João foi escrito em grego, João usou o termo logos, que depois nós vamos ler aqui o sentido da palavra logos para os gregos. Nos ajuda a compreender o que João estava pensando quando se referiu a Jesus como verbo. Verbo para o português, logos para o grego. A compreensão do significado da palavra logos vai nos ajudar a compreender como que Jesus enxergava, como João enxergava Jesus. Então veja bem, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. No versículo 2, João fala: ele estava no princípio com Deus. Quando Deus começou a fazer tudo, o Pai, o Filho estava presente. Antes de tudo, no princípio aqui, está se referindo a antes mesmo da criação, quando nada existia. O Pai estava lá e o Filho estava presente. Estava no princípio com Deus. Ora, se ele é Deus, Deus é eterno. Uma das atribuições, um dos atributos de Deus é a eternidade. Se a Bíblia diz aqui, se João fala que o verbo era Deus, isso significa que o verbo é eterno. Então o verbo não foi criado pelo Pai, o verbo existia junto com o Pai desde a eternidade. Então ele diz aqui, ele estava no princípio com Deus. Versículo 3, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ou seja, aqui João está dizendo que o verbo não só estava presente, como ele também trabalhou na execução da criação. Ou seja, Jesus estava lá no princípio de tudo com o Pai, criando junto com o Pai. Havia uma harmonia do nosso Deus. Deus na pessoa do Pai, na pessoa do Filho e na pessoa do Espírito Santo, trabalhando em harmonia para a criação que nós conhecemos hoje. Então está aqui, o texto diz, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 4, nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece nas trevas, e as trevas não o compreenderam. Aqui está dizendo que o verbo não foi compreendido por muitos, não foi compreendido por boa parte daqueles que tiveram a oportunidade de conhecê-lo. Aí nós temos o versículo 6, que vai até o versículo 8, nós temos uma outra temática aqui do versículo 6 até o 8. Aqui João Batista preparou o caminho para o verbo chegar, né? Nós temos aqui o João Evangelista apresentando João Batista como o precursor, como aquele que estava preparando o caminho para o verbo chegar. Aí João escreve, houve um homem enviado de Deus cujo nome era João. Então, João Evangelista falando de João Batista. Então ele diz, este veio para testemunho, para que testificasse da luz, para que todos crescem por ele. Não era ele a luz, mas veio para que testificasse da luz. Então aqui, João Evangelista está citando João Batista como aquele que foi preparado por Deus para, por sua vez, preparar o caminho para a vinda do Verbo, do Senhor Jesus, ou Cordeiro de Deus também, cabe. Já nos versículos 9 até o 13, nós temos aqui o resultado da obra realizada pelo Verbo, que se fez carne. Lembrando que João escreveu isso aqui por volta do ano 85. Então João está fazendo aqui um registro dos fatos que já haviam acontecido há algumas décadas, né?
E ele diz aqui, ali estava a luz verdadeira que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo e o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam, se referindo aos judeus que rejeitaram a Jesus. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Versículo 13 diz, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. Então, do versículo 9 até o versículo 13, João escreve que Jesus ele foi aceito por alguns, reconhecido por alguns como o Verbo de Deus, mas ele também foi rejeitado por outros. Houve outros que não o aceitaram, mas aqueles que o receberam se tornaram filhos de Deus. Aqueles que o rejeitaram perderam a oportunidade de vivenciar uma experiência salvífica com o Senhor Jesus. E no versículo 14 nós temos esse texto emblemático que nós já citamos aqui no texto áureo, né? E o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. Temos aqui, nesse versículo, o resumo de toda a obra realizada por Cristo. Já falamos sobre isso, né? Aqui é o resumo. O Verbo que desceu, se humanizou para salvar a todos os homens. Bom, nós vamos fazer aqui o comentário do comentário, né? A nossa lição, ela traz aqui 3 objetivos. O pastor Elianai Cabral nos apresenta 3 objetivos para esta lição. O primeiro objetivo desta lição é apresentar as informações introdutórias sobre o Evangelho de João. O segundo objetivo é revelar o Senhor Jesus como o Verbo de Deus. E o terceiro objetivo desta lição é explicar, tanto doutrinariamente como biblicamente, a manifestação do Verbo. Então vamos lá. No primeiro tópico desta lição, nós temos aqui a lição dividida em 3 tópicos. No primeiro tópico, o comentarista coloca aqui o Evangelho de João. Vamos compreender um pouquinho o Evangelho de João. Autoria e data. O apóstolo João é o autor do Evangelho que leva o seu nome. A confirmação da sua autoria encontra-se no próprio texto. João capítulo 21, versículo 20 e também o versículo 24 nos ajuda a compreender que o escritor desse evangelho, de fato, foi João. O próprio evangelista João, ele nos deixa compreender aqui, através desses 2 versículos, que foi ele o autor deste evangelho. Vamos lá, eu vou ler para vocês aqui, para vocês compreenderem o que nós estamos dizendo. João capítulo 20, versículo 21, diz assim, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Então, Pedro perguntando a respeito de João evangelista. Vocês vejam que ele escreve assim, vendo Pedro a este. Este quem? João estava se referindo a ele. Este. E disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Aí no versículo 24, olha que João escreve. Este é o discípulo que testifica destas coisas e as escreveu. E sabemos que o seu testemunho é verdadeiro. Então João aqui está afirmando que foi ele de fato que escreveu este evangelho. Deu para compreender? João capítulo 21, versículo 20 e 24 nos dá essa convicção de que o próprio João evangelista é o autor deste evangelho. Bom, seguindo aqui na leitura. E também nos escritos dos denominados pais da igreja, admite-se que tenha sido escrito este entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. De acordo com os estudiosos, o evangelho de João apresenta uma doutrina genuína sobre a divindade de Jesus Cristo. Assim, as expressões verbo divino e a palavra que se fez carne são de grande importância neste 4º evangelho. Agora, o segundo subtópico, o propósito do evangelho. Por que João escreveu esse evangelho? Com qual finalidade ele escreveu esse evangelho? Vamos lá. O evangelho de João tem como um dos seus propósitos levar o leitor a crer que Jesus é o Cristo, ou seja, é o ungido, o Filho de Deus.
e ao crer encontrar a vida em seu nome. Não é por acaso que os especialistas referem-se à primeira parte do primeiro capítulo como prólogo de João, ou seja, a apresentação desse evangelho. João capítulo 1, versículo 1 até o versículo 14 é tido como prólogo de todo esse evangelho. Agora, pulando aqui para o terceiro subtópico, a natureza de Jesus, de acordo com João, tá? Apesar de o evangelho de João sublinhar de forma clara a dimensão divina de Jesus, o apóstolo também aborda a sua natureza humana. Aí temos as referências, João capítulo 8, versículo 39 e 40, capítulo 9, versículo 11. Neste sentido, o evangelho não só realça a divindade de Jesus como filho de Deus, mas também discute a sua humanidade por meio da morte expiatória de nosso Senhor em favor dos pecados da humanidade. Então, observe que João, no seu evangelho, ele dá muita ênfase à divindade de Jesus, mas ele não anula a humanidade de Jesus. Ele apresenta um Jesus divino, mostra para a igreja um Jesus divino, mas ele também não descarta, ele não ignora o lado humano do Senhor Jesus, porque não tem como você separar uma coisa com outra, não tem como você separar uma coisa da outra. Jesus, ele é uma pessoa só, com duas naturezas que coabitavam nesta única pessoa, que coabita nesta única pessoa, a pessoa do Senhor Jesus. Então está ali a natureza divina e a natureza humana presente na pessoa do Senhor Jesus. Bom, o segundo tópico desta lição nos apresenta o seguinte título: Jesus, o Verbo de Deus. Primeiro subtópico, a revelação que ultrapassa o passado. Quando o apóstolo João redigiu a introdução do primeiro capítulo do seu evangelho, no princípio era o Verbo, é provável que tenha como referência Gênesis capítulo 1, versículo 1. Esse primeiro versículo do evangelho mostra que o Verbo é Deus, no princípio possuindo assim uma existência infinita, ou seja, não tem começo nem fim. Então, João apresenta de uma forma muito clara e objetiva Jesus como Deus, porque ele diz que o Verbo era Deus. Então, o Verbo sendo Deus, Jesus é Deus de forma absoluta. Não há dúvida quanto a isso. E não tem como relativizar a divindade de Cristo. Ele é Deus, 100% Deus. Segundo subtópico, nós temos a natureza fundamental do Verbo. Então, o comentarista escreve o seguinte: tal como Deus é eterno, também o Verbo o é. Mais adiante, em Apocalipse, o apóstolo João descreve o Verbo como o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Diz o Senhor que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Assim, conforme seu evangelho, o evangelista apresenta Jesus como o Logos de Deus, a palavra encarnada que habita entre os homens. Como é que a gente defende ou define Logos de Deus? É a palavra encarnada que habita entre os homens. É uma definição interessante sobre o Logos. Tá certo? Bom, terceiro subtópico, nós temos aqui no princípio era o Verbo. Agora nós vamos entender o significado etimológico da palavra Logos. Olha o que é que diz aqui. Conforme já referimos no grego do Novo Testamento, a palavra que se traduz por verbo é Logos e significa palavra. O conceito de Logos traz consigo a noção de expressão tanto da razão quanto da linguagem. Nesse sentido, a forma mais adequada de compreender este termo relaciona-se com as maneiras pelas quais Deus se manifesta ao ser humano. Assim, o conceito mais apropriado para Logos encontra-se em Jesus, que representa a expressão da divindade, a revelação de Deus. Você chega à conclusão que a revelação máxima divina é o próprio Jesus, o Logos. Jesus é a revelação máxima de Deus aos homens. Quando João escreveu e apresentou Jesus como verbo, que no grego é Logos, ele está falando aqui que Jesus é a palavra de Deus em forma de carne, que se fez carne.
É a revelação de Deus em forma humana. Gente, isso aqui é de uma preciosidade enorme. Isso aqui é um mistério extraordinário. Jesus é a revelação divina em forma humana. Tá certo? Então, vocês vendo aqui a explicação do comentarista, conseguem compreender o peso, a gravidade das palavras de João quando ele chamou Jesus de Logos, verbo no português, Logos. Terceiro tópico da nossa lição, nós temos a encarnação do verbo. Primeiro subtópico, a manifestação do verbo e a luz do mundo. João identifica Jesus como o Criador de todas as coisas, mediado pelo Pai através do poder da sua palavra. A seguir, ele faz uma distinção entre luz e trevas. As trevas simbolizam a obscuridade espiritual provocada pelo pecado. No entanto, Deus enviou João Batista para testemunhar e proclamar sobre a luz. A verdadeira luz é Cristo, que foi anunciado por João Batista, mas que os homens decidiram rejeitar. Segundo subtópico, o privilégio de nos tornarmos filhos de Deus. Enquanto Israel rejeitou a bênção da salvação através da obra do Calvário, Deus ofereceu a todas as pessoas, independentemente da sua raça, etnia ou língua, a oportunidade de se tornarem filhos de Deus pela fé no nome de Jesus. Tanto os judeus quanto os gentios, a luz manifestou-se para revelar o plano divino de redenção a toda a humanidade. Assim, aos gentios foi assegurada uma herança de filiação divina através do amor do Pai. Portanto, como crentes em Cristo, temos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus, porque aceitamos Jesus como o Verbo, como o Filho de Deus que veio ao mundo pagar o preço dos nossos pecados, né, derramando seu sangue na cruz. Terceiro subtópico, finalizando aqui, o esboço do comentarista nos traz a manifestação e habitação do Verbo. A frase, o Verbo se fez carne, sugere a humanização de Deus, que passou a viver entre os homens. O termo verbo possui uma conotação muito mais rica e profunda do que qualquer conceito filosófico. Deus entrou na história. É importante notar a expressão e habitou entre nós. No texto grego, essa expressão indica o verbo armou seu tabernáculo ou tenda entre nós. Antes, Deus habitava numa tenda montada pelo seu povo. Agora, de acordo com as palavras do evangelista, ele reside entre nós, representando a manifestação plena da presença divina no mundo. Veja que interessante. Então, quando João fala aqui de Jesus como verbo de Deus, ele está falando da vinda do próprio Deus, né? Jesus é Deus, o Filho de Deus. Ele se limitou às condições físicas de um ser humano. Como está escrito lá em Filipenses, capítulo 2, ele esvaziou-se da sua glória. Sendo em forma de Deus, né? Ele não... sendo em forma humana, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele, sendo em forma humana, ele abriu mão da sua condição divina, na sua glória divina, não deixou de ser Deus, mas ele se adequou à condição humana. Ele se limitou às condições humanas, aceitou as condições humanas, para morrer como homem, sem pecado, a fim de nos dar a bênção da salvação. Uma salvação essa que não depende das nossas obras. Depende unicamente de aceitar que Jesus é Deus, que Ele é o Verbo divino, que se manifestou em carne, que morreu na cruz pelos nossos pecados, para que nós pudéssemos ter a vida eterna. Você não precisa fazer nada para ser salvo, senão tão somente aceitar que o que a Bíblia diz a respeito de Jesus é a verdade. Se você tão somente aceitar que Jesus é o Filho de Deus, que morreu na cruz pelos seus pecados, pelos nossos pecados, isso é suficiente para que você alcance pela fé
pela graça, a sua salvação. Deu para compreender? Deu para entender? Então João, ele tem como propósito no seu evangelho apresentar a salvação como uma obra realizada por Jesus, o Filho de Deus, o Verbo que se fez carne. João, ele procura dar sentido, explicar por que devemos crer em Jesus, por que devemos aceitar a Jesus. Ele procura explicar no seu evangelho por que Jesus deve ser adorado como Deus, por que Jesus deve ser recebido por nós como Salvador. É isso que João explica no seu evangelho. E quando ele define Jesus como o Verbo de Deus, o Verbo que se fez carne, ele está procurando dar sentido a todo esse processo feito, executado pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo para nos dar a salvação. Muito bem, se você gostou aí do nosso vídeo, compartilhe, convide pessoas para fazer parte do nosso canal. Aproveitando aí que estamos começando um trimestre, por favor, faça um convite aí aos seus irmãos da igreja, mande o nosso link para eles, compartilhe e convide eles para fazer parte do nosso canal, para que nós possamos fortalecer aqui o nosso canal, tá bom? Se vocês quiserem fazer algum comentário aí também, fique à vontade, dê o seu like, faça o seu comentário. É muito importante que você interaja conosco aí também, tocando aí nesse assunto que estamos estudando, tá bom? Deus abençoe a todos, fiquem todos na paz do Senhor Jesus, tenham todos uma excelente aula nesse dia 6 de abril.